Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa. E que empresa que estamos trazendo hoje para vocês? Uma empresa maravilhosa, uma das empresas de destaque da B3, e uma das maiores empresas aqui do Brasil, e principalmente na área de papel e celulose. Estou falando da Klabin S.A. E aqui, como você já sabe, quem sugere as empresas para que a gente faça análise são os nossos inscritos, vocês que participam ativamente aqui do canal Silas Degraf, nesse canal de construção e de repartição de conhecimento. A indicação da Klabin veio lá do Lucas Ferreira Rocha. Ô Lucas, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, prazer poder te atender, Lucas. Bem como também o José Américo. Ô José Américo, um prazer também ter você com a gente, José Américo. Muito obrigado também pela participação e obrigado também pela sugestão da Klabin. E vocês também podem participar do canal Silas Degraf, mandando mensagem aqui, ó, no canal Silas Degraf. Aproveita, faça a sua inscrição, dá o like e venha conosco nesse processo de construção e de repartição de conhecimentos. Mas, para que a gente possa falar da Klabin, nós temos que voltar no tempo e falar também de empreendedorismo, né? Ainda mais o pessoal que vem de fora do Brasil, se estabelece no Brasil. Lá no ano de 1889, vindo lá da Lituânia, Maurício Klabin e os seus irmãos vieram para o Brasil para tentar a sorte no Brasil, para tentar fazer a vida deles aqui no Brasil. Então imagina a dificuldade que é o imigrante chegar no Brasil e começar a viver e tentar criar alguma coisa no Brasil. E logo no ano seguinte, em 1890, o Maurício, junto com seus irmãos, ele monta uma empresa já, uma tipografia, que era a MF Klabin e Irmãos. Então já era uma empresa ligada ali ao ramo do papel, só que como tipografia. E aí, no ano de 1894, veio uma outra família da Lituânia, a família Laffer. E a família Laffer, ela tinha um certo parentesco com os Klabin, lá da Lituânia, e vieram aqui para o Brasil e se juntaram daí com os Klabin. E aí, junto com a família Klabin, eles montaram uma outra empresa, que era a Klabin Irmãos e Companhia. E nessa sociedade, então, agora tinha o pessoal da Klabin e também da família Laffer, né? E o que essa empresa fazia? Essa empresa era uma loja, fazia também fabricação, importação de artigos para escritório e também tipografia. Já no ano de 1902, como mexia muito com papel, eles arrendaram uma indústria de papel e aí começaram a trabalhar nessa empresa arrendada até 1909, quando em 1909 eles decidiram montar a própria fábrica de papel deles, da Klabin. E essa fábrica ficou pronta apenas em 1914. Já no ano de 1920, na década de 20, essa indústria de papel da família Klabin e Laffer já era a maior produtora de papel do Brasil, já naquela época. Imagina só, uma empresa de tão pouco tempo de existência, já era a maior produtora de papel no Brasil na década de 20. Na década de 30, e mais precisamente em 1934, eles montam uma outra fábrica, só que no Paraná, na cidade de Monte Alegre, hoje Telêmaco Borba, e aí já montaram uma fábrica para produzir papel jornal e o papel craft, isso em 1934. Aí vai passando o tempo, na década de 50 eles começam uma série de aquisições de outras empresas e começam a entrar cada vez mais forte no setor de papelão e de embalagens. No ano de 1969, foi a pioneira no processo de branqueamento de celulose para fazer o papel branco, né, através do branqueamento da celulose. Em 1973, eles ampliam a sua atuação no setor de embalagem, comprando uma outra fábrica lá em Pernambuco. Em 1979, se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e já em 1997 faz uma parceria com a Kimberly-Clark para a produção dos chamados papéis sanitários. Só que daí essa fábrica ficava na Argentina. Já no ano de 2000, continua todo o processo de expansão, adquirindo outras empresas também, sempre no setor de embalagem, fortalecendo cada vez mais a sua posição no setor de embalagem. Em 2016, também, com a sua produção de celulose, passa a fornecer para o mercado a celulose fibra curta, fibra longa e também a celulose fluff. A fibra curta, que é extraída do eucalipto, a fibra longa, que é extraída do pinus, e a fluff, que é a celulose que é utilizada para fazer absorventes, fraldas e etc. E aí agora, mais recentemente, no ano de 2020, eles adquirem todas as unidades da International Paper, também voltado para o setor de embalagem. Então hoje a Klabin é a maior empresa produtora de papel para embalagem, de embalagens do Brasil,
conta atualmente com 23 fábricas, sendo 22 aqui no Brasil, 25 mil empregos diretos e indiretos gerados pela empresa. E só também dando destaque que toda a matéria-prima usada dentro da Klabin é do próprio reflorestamento deles. Tanto é que eles plantam 100 árvores por minuto nos projetos de reflorestamento que eles têm, que fornece daí toda a matéria-prima para a produção da Klabin. Mas para que a gente possa conhecer como é que está a situação da Klabin, trouxe para vocês os balanços de 2019, 2020 e também do ano de 2021 e vamos, através dos números, conhecer como que está a Klabin. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Klabin S.A. referentes a 2019, 2020 e também o exercício de 2021. E vamos ver através dos números o que é a Klabin, que é a maior produtora brasileira no setor de embalagens. Começando aqui pelo ano de 2019, a empresa tem dentro do seu ativo 34 bilhões de reais. Então, o que é esse ativo? É tudo aquilo que tem dentro da empresa. Todos os bens e direitos que estão dentro da empresa totalizam 34 bilhões de reais. E, naturalmente, por ser uma indústria que requer muito equipamento, muitas instalações, muita estrutura para o seu funcionamento, ela vai ter um imobilizado bastante alto aqui, 13 bilhões de reais, né? E aí no capital de giro tem aqui 13 bilhões 673 milhões de reais, que totaliza 39,4% em relação ao ativo total. Quer dizer, de todo o ativo da empresa, 39,4% está destinado ao capital de giro. E desse valor do ativo circulante, 9 bilhões 730 milhões era o que a empresa possuía de dinheiro em caixa, banco e aplicação lá no ano de 2019. Tinha 1 bilhão 859 milhões em contas a receber e os seus estoques totalizavam 1 bilhão 332 milhões de reais. Já para o ano de 2020, a empresa aumenta um pouquinho o seu tamanho, 35 bilhões 270, aumenta aqui ó, dentro do imobilizado, você vai ver aqui um aumento significativo aqui nas instalações e toda a estrutura da empresa. E o capital de giro com isso ele cai aqui para 10 bilhões 785 milhões e passa a ter uma representatividade de 30,6%. Diminui o volume de dinheiro em caixa para 6 bilhões e meio, diminui também o contas a receber 1 bilhão 347 e aqui praticamente o estoque se mantém estável em 1,379. Indo para 2021, aí a empresa pula para 42 bilhões de ativo total e desses 42 bilhões, repare aqui, ó, imobilizado continua crescendo. Então, quer dizer, a empresa continua investindo nas suas instalações, na sua estrutura, para aumento de produção. E o capital de giro volta aqui para a faixa dos 13 bilhões de reais, só que agora o peso dele de 33%. Aumenta o volume de dinheiro em caixa 8 bilhões 422, aumenta o contas a receber para 2 bilhões e aumenta os estoques também para 2 bilhões de reais. Por que a gente destaca tanto o capital de giro? Porque o capital de giro são os recursos que fazem toda essa estrutura aqui funcionar, né? Então de nada adianta ter máquinas, equipamentos, instalações se não tiver recursos para comprar matéria-prima para fazer toda essa engrenagem aqui funcionar. Então razão pela qual o capital de giro ele merece uma atenção toda especial. Já na parte do endividamento, o que nós vamos observar aqui? Que a dívida da Klabin fechou em 28 bilhões em 2019, totalizando 81,3%. Agora veja aqui como é que é o perfil da dívida. Dos 28 bilhões, 25 bi está no longo prazo, vai pagar a partir do ano subsequente, né? Então, e aí nós temos aqui no capital, na dívida de curto prazo apenas 3 bilhões de reais. Indo para 2020, a dívida sobe aqui para 30 bilhões 885 milhões, agora 87,6%, aumenta o endividamento, sendo que esse endividamento continua, o peso dele aqui, ó, tudo no longo prazo. E aí no ano de 2021 a dívida aumenta para 34 bilhões, porém, devido ao crescimento da empresa, o peso da dívida ficou menor, caiu aqui para 83,2%, destacando mais uma vez que as dívidas aqui sempre no longo prazo. Então o que a gente vem observando? Que a empresa vem buscando financiamentos de longo prazo e grande parte desses financiamentos de longo prazo estão aqui, ó, dentro das imobilizações da empresa. Então ela busca financiamentos para continuar investindo no seu parque de produção. Já em termos de resultado gerado pela empresa, em 2019 ela faturou 10 bilhões 271 milhões, em 2020 11 bilhões 948 milhões e agora em 2021 o faturamento salta aqui para 16 bilhões 481 milhões de reais. Sendo que
mais importante do que o faturamento é o lucro apresentado. No ano de 2019 fechou com lucro de 714 milhões, em 2020 um prejuízo, olha só, o prejuízo, 2 bilhões 389 milhões de reais de prejuízo no ano de 2020. Daqui a pouquinho vamos entender por que esse prejuízo. E no ano de 2021, aí ela volta a ter lucro, ela reverte o prejuízo e agora passa a ter um lucro de 3 bilhões 404. Ao observarmos aqui a DRE, vamos ver que a parte de custo, 66%, então quer dizer, de tudo que ela vende, 66% é custo, cai para 60%, cai para 54%. Então, existe toda uma política aqui de redução de custos, claro que muito associado também à questão de variação cambial. As despesas 8,7, 12,6, 12,4, a despesa se mantém estável em relação ao ano anterior, e o grande destaque fica aqui, ó, nesse resultado financeiro, onde ela tem uma despesa financeira superior à receita financeira de 1 bilhão 661, 16,2%, e aqui no ano de 2020 a despesa financeira salta para 7 bilhões de reais. Olha só, ela fatura 11.948 e tem uma despesa financeira de 7 bilhões, e agora essa despesa financeira maior do que a receita financeira em 1 bilhão e 90. E por que isso aqui? Muito disso aqui está atrelado às variações cambiais, até porque, como a gente analisou há pouco aqui, esses financiamentos de longo prazo, grande parte desses financiamentos são feitos em moeda estrangeira. E aí, com o salto do dólar já no ano de 2020, aí então a variação cambial teve um peso determinante, né, na formação desse resultado aqui. E agora, esse ano aqui, a empresa já reduz, né, já assimilou, né, toda essa variação cambial, então a razão pela qual agora fecha com lucro de 3 bilhões 404 milhões de reais. Já nesses quadros aqui, trago para vocês agora a liquidez geral, a capacidade de pagamento que a empresa tem das suas dívidas de curto, médio e longo prazo. Ela começa em 2019 com 0,73, cai para 0,56 em 2020 e 0,60 em 2021. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar a curto, médio, longo prazo, ela dispõe de apenas 60 centavos. Quer dizer, com os recursos que ela tem, ela não consegue pagar todas as suas dívidas, até destacando que grande parte, como eu mostrei há pouco para vocês, dessas dívidas ela está no longo prazo. Então, vamos aqui para a liquidez corrente, ver o dia a dia da empresa. No dia a dia, ela está tendo dificuldade para pagar suas contas ou não? Tá? Então, começa com uma liquidez corrente de 4,40, reduz para 2,98 e reduz para 2,49. Apesar de toda essa redução da liquidez corrente, a empresa ela mostra uma situação financeira extremamente confortável. Quer dizer, para cada R$1 de dívida que ela vence no dia a dia, ela tem R$ 2,49. Então paga e sobra bastante. No curto prazo a empresa não tem problema financeiro nenhum e naturalmente que agora tem prazo também para fazer recursos, para fazer frente às dívidas de longo prazo, que daí são refletidas aqui pela liquidez geral. Falando em dívida, trago para vocês aqui também o endividamento, que em 2019 era de 81,3%, sobe para 87,6% e reduz para 83,2%. Então vemos aqui como que está sendo o comportamento da dívida da Klabin, que depois de uma elevação em 2020, agora cai em 2021 para 83,2%, quer dizer, de tudo que ela tem, ela deve 83,2%. Já na margem líquida é o que ela ganha em relação àquilo que ela vende, aquilo que ela gera de receita. Em 2019, ela ganhava 7%, quer dizer, se você pegar a venda, tira custo, tira despesa, tira resultado financeiro, sobra ainda 7%. Já no ano de 2020, aí ele fechou negativo em 20%. Tá, por quê? Justamente devido àqueles resultados financeiros negativos, é que jogaram a empresa para um prejuízo e hoje de tudo que ela vendia, ela perdia 20%. E agora, em 2021, já recuperou, né, esse prejuízo, essa margem negativa de 2020 e passou a ter uma margem positiva de 20,7%. De tudo que ela vende, sobra líquido, limpo, 20,7%. Na rentabilidade do ativo, o que nós temos aqui? Qual é o retorno que ela tem sobre o investimento feito dentro da empresa? Entendendo isso que, ao colocar recursos dentro do ativo, é para ganhar dinheiro, é para gerar lucro. E aí, no ano de 2019, gerou uma margem aqui de 2,1% de rentabilidade do ativo positiva. Devido ao prejuízo de 2020, essa rentabilidade fechou negativa em 6,8%. E agora, em 2021, volta a ser positiva com 8,1%.
E finalmente a rentabilidade do PL, que é o ganho do acionista, o acionista que já estava dentro da empresa. Teve um ganho de 11% em 2019, já para o ano de 2020, aí fechou negativo 54,5%, e aí agora em 2021 passou a ser positivo em 48,1%. Quer dizer, os acionistas que no ano de 2020 perderam 54,5%, agora nesse ano de 2021 ganharam 48,1% através dos lucros gerados pela companhia em relação aos investimentos feitos dentro da empresa. E já nesse quadro aqui trago para vocês também o comportamento das ações da Klabin nos últimos 5 anos. E estamos usando aqui a KLBN4, que são as ações preferenciais da Klabin. Começando aqui pelo ano de 2017, lá no mês de abril do ano de 2017, as ações da Klabin estavam cotadas na época a R$ 2,67. A partir dali ela começa ali a dar uma subida, chega até 3,65, volta ali para a faixa dos 3 e praticamente vem mantendo uma estabilidade até o ano de 2019. Aí começa ali o ano de 2019, ela ameaça ali um crescimento já no finalzinho de 2019. Aí quando ela começa a atingir seu melhor valor, que é R$ 4,34, aí nós temos aquela queda ali logo depois de 2020, que é justamente a queda provocada pela pandemia, quando da divulgação da pandemia, né, e tivemos um comportamento semelhante em diversas empresas, com as ações despencando, chegando até 2,80. A partir de então, superou essa dificuldade da pandemia e começa daí a sua melhor fase, quando chega a atingir até dentro do seu melhor momento ali, uma cotação na faixa de R$ 6,00. Isso foi lá em março de 2021, praticamente há um ano atrás. E aí, na sequência, depois de atingir a sua melhor marca com 6,15, aí volta a cair novamente, volta a trafegar na faixa de R$ 4,34 e praticamente vem mantendo uma estabilidade ali com algumas oscilações para cima e para baixo, fechando agora nesse último dia 6 de abril, 7 de abril, quando da gravação desse vídeo aqui, com a cotação em torno de R$ 4,40. Tá aí então o comportamento do valor das ações da Klabin ao longo dos últimos 5 anos, e pelo gráfico você vai ver quando que ela teve o seu melhor valor e qual foi a menor cotação que a empresa teve nesses últimos 5 anos. Nesse outro quadro também trago aqui os indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Klabin? R$ 1,02. Isso quer dizer, com base no patrimônio dela, ela vale R$ 1,02. Por quanto ela está sendo comercializada? Na faixa aí de R$ 4,53, né? Cotação essa que, como eu falei, agora desse último dia 6, 7 de abril, quando ela estava cotada nesse patamar de R$ 4,53. O que nos dá um PVP de 4,43. O que é o PVP? É o preço em relação ao valor patrimonial. Tá? Algo que vale 1 é vendido por 4,43. Né? Então, as ações da Klabin estão com ágio de 343%. O LPA, que é o lucro por ação baseado no ano de 2021, fechou em 54 centavos, o que nos dá uma rentabilidade de 11,92%. O que é essa rentabilidade? Ela é baseada no valor de mercado. Então, se você comprar ação hoje a R$ 4,53 e a empresa continuar ganhando 54 centavos por ação, vai te dar uma rentabilidade de 11,92%. No ano de 2021, a Klabin pagou a título de dividendos 6 centavos por ação e fechou com PIL, preço barra lucro, de 8,43. Isso quer dizer, ao comprar as ações da Klabin, o investidor e a investidora levarão em torno de 8 anos, né, 8,43 anos, entre 8 e 9 anos, para ter o retorno dos seus investimentos. Tá então, mais uma empresa analisada, a Klabin SA. Agora você já conhece o que é a Klabin, uma empresa aí que se destaca bastante no setor de embalagem no Brasil, onde você vai ver embalagens lá, com certeza parte dessas embalagens é produzida também pela Klabin, né? Então é uma das empresas que, principalmente para quem mora no Paraná, passa ali por Telêmaco Borba, é praticamente uma cidade só que vive e respira apenas a Klabin, né? Toda a cidade e toda a região do entorno ali de Telêmaco Borba também, né? Então tá aí conhecido o que é a Klabin, principalmente a questão do empreendedorismo, né? De pessoal que vem de fora tentar a sorte no Brasil e vai e constrói o que é a Klabin hoje, né? Então a gente tem que respeitar a história das empresas e principalmente respeitar as empresas que geram empregos, mais de 25 mil empregos diretos e indiretos. Aqui, como a gente sempre diz,
a nossa torcida é para que as empresas vão bem, porque quando as empresas estão indo bem, está gerando emprego, está gerando renda, está gerando desenvolvimento, todos esses itens que são fundamentais para o desenvolvimento econômico do Brasil. Afinal de contas, nós merecemos um Brasil melhor, nós merecemos um país que gere mais oportunidades, e as oportunidades elas se dão através justamente da geração de emprego, da geração de renda que é produzido pelas empresas, né? Então, por isso que a nossa torcida aqui pelo sucesso das empresas. E, naturalmente, que para quem investe em ações, investir em ações, está entrando de sócio dessas empresas. Está investindo também dentro dessas empresas e está participando desse processo de desenvolvimento econômico e social. E aí, com certeza, merece todo o retorno, merece que a empresa vá bem para que quem investiu nela possa ter o seu retorno, que é um estímulo para continuar investindo cada vez mais no setor produtivo, para que a gente possa ter um Brasil cada vez melhor. Dito isso, bons investimentos para vocês.